O caso OVNI de Carazinho. 26 de julho de 1965. Uma noite comum na pacata cidade de Carazinho, no interior do Rio Grande do Sul. 3 adolescentes caminham pelas ruas escuras em direção ao cinema local. Nenhum deles imagina que esta seria uma noite que mudaria para sempre a vida de um deles e entraria para a história da ufologia brasileira. Estamos em plena década de 1960. O mundo vive a Guerra Fria. O homem sonha em chegar à Lua e os avistamentos de OVNIs começam a ganhar notoriedade mundial. Mas aqui no Rio Grande do Sul, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Carazinho, em 1965, era uma cidade pequena e tranquila, com cerca de 30 mil habitantes. Conhecida por sua agricultura e pela hospitalidade gaúcha, nada a distinguia de outras cidades do interior, até esta noite. O Rio Grande do Sul é uma das regiões brasileiras com o maior número de relatos ufológicos documentados. Mas por que será que esta região atrai tantos avistamentos? Alguns pesquisadores acreditam que a localização geográfica, próxima ao Uruguai e Argentina, e as características do terreno, podem influenciar estes fenômenos. Segundo dados recentes, a região sul concentra a maioria dos relatos de pilotos sobre OVNIs no Brasil. Apenas em 2023, foram pelo menos 30 reportes oficiais. Mas nossa história começa muito antes. Nosso protagonista é Adilon Batista de Azevedo, não Adilson, como foi erroneamente documentado por décadas, mas Adilon, como esclarecido pela própria família. Aos 14 anos, era um estudante comum, filho do senhor Gomercindo Batista de Azevedo. A família morava na periferia de Carazinho, uma família trabalhadora sem qualquer interesse particular por OVNIs ou fenômenos paranormais. Adilon era um jovem normal, que gostava de ir ao cinema com os amigos. Naquela noite de julho, Adilon estava acompanhado de Nelson Vieira, de 17 anos, e João Pereira, de 14. 3 amigos em busca de entretenimento, sem saber que viveria uma experiência que desafiaria tudo o que conheciam sobre realidade. Por volta das 19h30 de 26 de julho de 1965, os 3 jovens saem de casa rumo ao cinema. Como moravam na periferia, precisavam caminhar cerca de 2 quilômetros até o centro da cidade. O trajeto os levaria por um terreno baldio, localizado entre as ruas 15 de Novembro, General Canabarro e Alexandre da Mota, um local que se tornaria o palco de um dos casos ufológicos mais bem documentados do Brasil. Era uma noite típica de inverno gaúcho, fria, mas não desconfortável. Os jovens conversavam animadamente sobre o filme que iriam assistir quando algo no céu chamou sua atenção. De repente, uma luz intensa em formato de cone emerge das nuvens, iluminando uma área de aproximadamente 10 metros de diâmetro no terreno baldio. Junto com a luz, um ruído estranho, diferente de qualquer coisa que já haviam ouvido. Nelson e João, assustados, pensam inicialmente tratar-se de uma estrela cadente que teria perturbado um enxame de abelhas. A hipótese parecia lógica na mente de adolescentes, tentando explicar o inexplicável. Dominados pelo medo, Nelson e João correm em direção ao cinema, deixando Adilon sozinho. E essa decisão de ficar mudaria sua vida para sempre. Adilon, mais curioso que medroso, decide investigar. E o que ele vê a seguir desafia qualquer explicação convencional. A aproximadamente 40 metros de distância, Adilon observa um objeto ovoide de formato incomum, de 5 metros de comprimento por 1,5 metro de altura, pairando cerca de 1 metro acima do solo. Poucos minutos depois, um segundo objeto, menor, com 2 a 3 metros, pousa próximo ao primeiro. Ambos idênticos em formato, mas diferentes em tamanho. E então, acontece o impensável. 2 pequenos seres, de aproximadamente 1,5 metro de altura, emergem do objeto maior. Eles caminham ao redor da nave, gesticulando e conversando entre si em um idioma completamente desconhecido. Adilon consegue observar detalhes impressionantes. Os seres usavam roupas escuras e capacetes luminosos.
Uma faixa mais escura descia da parte frontal do capacete, na altura do nariz, seguindo até o peito. Demonstrando uma coragem que poucos teriam, Adilon decide se aproximar ainda mais. Quando os seres viram de costas, ele avança pelo terreno baldio e se esconde atrás das paredes de cimento de um poço. De sua posição privilegiada, Adilon assiste a uma cena que parece saída de um filme de ciência-ficção. Há 3 outros seres saem do objeto menor e se dirigem aos ocupantes do primeiro. Um deles carrega um objeto luminoso e caminha de um lado para o outro. Por cerca de 5 minutos, Adilon observa o que parece ser uma reunião ou troca de informações entre os 2 grupos. Os gestos, embora em idioma incompreensível, sugerem uma comunicação organizada e inteligente. Após alguns minutos de conversa, algo extraordinário acontece. Os 2 seres do primeiro grupo dão exatamente 3 voltas ao redor de sua nave, um comportamento que sugere ritual ou protocolo específico. O primeiro objeto decola verticalmente, produzindo o mesmo ruído estranho ouvido inicialmente, e desaparece rapidamente no céu noturno. Os 3 seres do segundo objeto continuam conversando por mais alguns minutos. Finalmente, o segundo grupo entra em sua nave, que decola e voa rapidamente em direção ao horizonte, desaparecendo na escuridão. Adilon fica sozinho, processando o que acabou de presenciar. Ainda em choque, Adilon se dirige ao cinema para encontrar seus amigos, mas algo estava errado. Uma forte dor de cabeça começou a se manifestar, forçando-o a sair do cinema após apenas meia hora. Desesperado para aliviar a dor, ele para numa farmácia e compra um comprimido de Fontoul, um analgésico comum na época. Mas o medicamento não surte efeito. No dia seguinte, seu pai, Gomercindo, impressionado com o relato do filho e preocupado com sua condição, o leva ao médico. Calmantes e sedativos são prescritos, mas também se mostram ineficazes. A dor de cabeça persistiu por exatos 5 dias, cessando tão repentinamente quanto havia começado. Este padrão de efeitos fisiológicos após contatos ufológicos é documentado em casos similares ao redor do mundo. O caso chamou a atenção da SBEDV, Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, uma das mais respeitadas organizações ufológicas do país. Investigadores experientes foram enviados a Carazinho. As investigações foram minuciosas. Adilon foi entrevistado múltiplas vezes, sua história foi checada e rechecada. Os investigadores também conversaram com a família, vizinhos e os amigos que estavam com ele na noite do incidente. O caso foi documentado em diversos boletins da SBEDV e posteriormente incluído no livro O Livro Branco dos Discos Voadores, tornando-se referência na literatura ufológica brasileira. Segundo a classificação de J. Allen Hynek, este é um contato imediato de 3º grau, CE3, pois envolve a observação de ocupantes junto aos objetos. Os efeitos fisiológicos o tornam ainda mais significativo para a pesquisa. Vários fatores contribuem para a credibilidade deste caso. Primeiro, a idade da testemunha principal. Aos 14 anos, Adilon tinha pouco conhecimento sobre ufologia, reduzindo a chance de invenção baseada em referências culturais. Segundo, a riqueza de detalhes consistentes ao longo de décadas de entrevistas. Terceiro, os efeitos fisiológicos documentados. Quarto, o comportamento das testemunhas. Não buscaram fama ou benefício financeiro. O caso de Carazinho não está isolado. A década de 1960 registrou vários avistamentos similares pelo mundo, incluindo casos famosos como o de Betty e Barney Hill, nos Estados Unidos, ocorrido em 1961. No próprio Rio Grande do Sul, outros casos foram documentados no mesmo período, sugerindo uma possível onda de atividade ufológica na região. Adilon Batista de Azevedo cresceu, constituiu família e levou uma vida normal. Nunca mudou sua versão dos fatos e jamais tentou lucrar com sua experiência. Sua consistência ao longo das décadas fortalece a credibilidade do relato. Hoje, Carazinho é uma cidade próspera com mais de 60 mil habitantes. O local do avistamento ainda existe, embora transformado pelo desenvolvimento urbano. Pesquisadores modernos continuam estudando o caso, aplicando novas metodologias de análise. Embora não possamos provar definitivamente o que Adilon viu,
também não conseguimos encontrar explicações convencionais que se adequem perfeitamente aos fatos relatados. O caso de Carazinho nos lembra que ainda há mistérios no universo que desafiam nossa compreensão. Independentemente de nossas crenças pessoais sobre vida extraterrestre, devemos reconhecer a coragem de testemunhas como Adilon. Estamos sozinhos no universo? Se não estamos, por que possíveis visitantes se mostrariam tão facilmente em uma pequena cidade do interior? Essas são perguntas que continuam sem resposta definitiva. O que sabemos é que os relatos continuam. Pilotos, militares, civis comum, pessoas de todas as profissões e idades relatam experiências similares. O fenômeno OVNI permanece como um dos grandes mistérios de nosso tempo. A história de Adilon Batista de Azevedo nos ensina sobre a importância de manter a mente aberta, de investigar com seriedade e de respeitar as experiências humanas, mesmo quando elas desafiam nossa compreensão atual da realidade. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E você? Acredita que estamos sozinhos no universo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo, onde exploraremos mais mistérios e fenômenos inexplicáveis. Até lá, mantenha os olhos no céu.